Quando observamos uma corrida moderna de endurance, é fácil acreditar que estamos diante da forma mais avançada possível do automobilismo, porque são protótipos híbridos que cruzam a madrugada a velocidades superiores a 300 km por hora, com pilotos se revezando ao volante durante um dia inteiro de competição e equipes compostas por centenas de profissionais monitorando cada detalhe do carro em tempo real. Em provas como as 24 horas de Le Mans, a tecnologia parece ocupar o centro de tudo. No entanto, por trás desse espetáculo, existe uma história muito mais antiga e fascinante, uma história que começou quando o próprio automóvel ainda precisava convencer o mundo de que era uma invenção útil. Esse novo vídeo da série Muito Além da Fórmula 1 vai mostrar para você a origem de todas as corridas do automobilismo mundial. Essa série faz parte de um conteúdo especial do meu livro Muito Além da Fórmula 1, que você que é membro assinante aqui do Fórmula Bru tem acesso através da versão digital, mas também na descrição você acompanha como adquirir na versão impressa, além de todos os outros conteúdos dessa série. Para se tornar membro do canal é muito simples, clique no vídeo abaixo em Seja Membro e você pode participar tanto como apoiador como desses conteúdos únicos aqui do Fórmula Bru. Para compreender a origem das corridas de endurance, dos grandes prêmios e até mesmo da própria Fórmula 1, é necessário voltar ao final do século XIX, um período em que a humanidade vivia uma transformação tecnológica sem precedentes. As grandes cidades cresciam rapidamente, as ferrovias conectavam regiões inteiras, a revolução industrial alterava profundamente a forma como as pessoas trabalhavam. Mesmo assim, o princípio do meio de transporte terrestre continuava sendo o cavalo. Carruagens dominavam as ruas das cidades, diligências realizavam viagens de longa distância e poucas pessoas conseguiam imaginar um futuro em que máquinas substituiriam completamente a força do animal. Foi nesse cenário em que surgiu uma invenção capaz de mudar para sempre a história da mobilidade humana. Em 29 de janeiro de 1886, o engenheiro alemão Karl Benz registrou a patente do Benz Patent Motorwagen, documento que receberia o número 37.435 e seria posteriormente reconhecido como a certidão de nascimento do automóvel moderno. Embora existissem experiências anteriores envolvendo veículos movidos por vapor e outras formas de propulsão, o projeto de Karl Benz estabeleceu as bases do carro que conhecemos atualmente. Ainda assim, naquele momento, poucos enxergavam o seu verdadeiro potencial. O primeiro automóvel, extremamente rudimentar ainda, produzia ruídos assustadores para os padrões da época e ainda apresentava falhas mecânicas frequentes e era difícil de controlar. Raramente percorriam grandes distâncias sem apresentar problemas. Para muitos observadores, aquelas máquinas pareciam mais curiosidade técnica do que uma solução prática para o transporte. Havia inclusive quem acreditasse que o automóvel jamais conseguiria superar a confiabilidade dos cavalos e a eficiência das locomotivas. Em outras palavras, o carro ainda precisava provar sua utilidade para a sociedade. Foi justamente dessa necessidade que nasceu o automobilismo. Diferentemente do que ocorre atualmente, as primeiras corridas não foram criadas como espetáculos esportivos destinados ao entretenimento de multidões. Seu objetivo principal era servir como demonstração pública de que a tecnologia dos carros era viável. Fabricantes precisavam mostrar que seus veículos eram capazes de percorrer longas distâncias, enfrentar terrenos difíceis e continuar funcionando, mesmo sob condições adversas. Mais importante do que descobrir qual piloto era mais rápido era comprovar que o automóvel podia ser confiável. Em muitos casos,
Simplesmente cruzar a linha de chegada já representava uma conquista extraordinária. Por isso, as primeiras competições automobilísticas estavam muito mais próximas de expedições de sobrevivência do que das corridas que conhecemos hoje. Os participantes precisavam enfrentar estradas precárias, ausência total de infraestrutura e veículos que ainda estavam em fase experimental. Cada quilômetro percorrido servia como um desses extremos testes para motores, transmissões, sistemas de refrigeração e componentes mecânicos que ainda buscavam maturidade tecnológica. Sem que ninguém percebesse, naquele momento, os pilares fundamentais do endurance já começavam a surgir: resistência, confiabilidade, durabilidade e capacidade de adaptação. Foi dentro desse contexto que nasceu uma das competições mais importantes da história do automobilismo, a Gordon Bennett Cup. Seu idealizador foi James Gordon Bennett Jr., proprietário do influente jornal New York Herald e uma das personalidades mais conhecidas da imprensa internacional do início do século XX. Bennett era um entusiasta das novas tecnologias e acreditava firmemente que o automóvel desempenharia um papel fundamental no futuro da sociedade. Ao mesmo tempo, compreendia que as corridas podiam acelerar o desenvolvimento técnico dos veículos de forma muito mais eficiente do que qualquer laboratório. Inspirado por competições internacionais de outros esportes, decidiu criar um evento capaz de colocar países inteiros em disputa através de seus automóveis. Em vez de reunir simplesmente pilotos individuais, a competição limitava o número de carros inscritos por cada nação participante. O resultado foi uma espécie de Copa do Mundo do automobilismo, antes mesmo que o esporte pudesse existir formalmente. França, Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos e outras potências industriais passaram a competir não apenas por vitórias esportivas, mas também por prestígio tecnológico. Cada fabricante enxergava a corrida como uma oportunidade de demonstrar superioridade dos seus projetos e também da sua nação para o mundo todo. A contribuição de Bennett para o automobilismo, porém, foi além da criação da competição. Demonstrando uma visão de marketing extremamente avançada para o seu tempo, ele percebeu que o público precisava se identificar e conectar uma conexão emocional com os competidores durante as provas. Para reforçar o sentimento nacional e aproximar emocionalmente os espectadores das equipes e pilotos, ele incentivou cada país a adotar uma cor específica para os seus carros. Assim, nasceram as famosas cores nacionais do automobilismo. Os franceses passaram a competir de azul, os britânicos de verde, os italianos de vermelho, os alemães de branco. Décadas mais tarde, essas cores se transformariam em símbolos históricos do esporte, dando origem ao British Racing Green, o verde britânico, ao Rosso Corsa italiano e às lendárias flechas de prata alemã. A iniciativa produziu um efeito imediato. Pela primeira vez, o público não enxergava apenas pilotos ou fabricantes disputando uma corrida, via nações inteiras competindo entre si. O automobilismo começava a desenvolver um componente emocional e patriótico semelhante ao que hoje observamos em grandes eventos esportivos internacionais. As corridas passavam a representar o orgulho nacional, desenvolvimento industrial e demonstração da capacidade tecnológica. Apesar de toda a empolgação, as condições enfrentadas pelos participantes eram brutais. As provas aconteciam em estradas públicas cobertas por terra, lama, cascalho, não existiam áreas de escape, barreiras de proteção, rádio de comunicação, assistência organizada ou qualquer sistema moderno de segurança. Pneus furavam constantemente, motores superaqueciam, quebras mecânicas eram parte natural da experiência em diversas ocasiões. Pilotos e mecânicos precisavam parar à beira da estrada para desmontar o motor inteiro e improvisar reparos, utilizando apenas as ferramentas que carregavam consigo. É importante compreender
que velocidade pura ainda não era o fator de prioridade. A grande pergunta da época não era se um carro conseguia ser mais rápido durante alguns quilômetros, mas qual deles era capaz de continuar funcionando durante horas ou dias, enfrentando condições extremamente adversas. Os fabricantes rapidamente perceberam que aquelas corridas forneciam o ambiente ideal para acelerar o desenvolvimento tecnológico. Problemas identificados durante as provas eram levados de volta às fábricas para a criação de motores mais robustos, sistemas de refrigeração mais eficientes, suspensões mais resistentes, veículos mais confiáveis. Muitas soluções concebidas para sobreviver às corridas acabavam posteriormente sendo incorporada aos automóveis de rua. Mais importante ainda, a Gordon Bennett Cup ajudou a estabelecer uma filosofia que acompanharia o Endurance durante toda a sua existência. Os engenheiros compreenderam que as corridas longas eram muito mais eficazes para testar a qualidade real de um veículo do que provas curtas de velocidade. Um carro podia ser extremamente rápido durante alguns quilômetros e, ainda assim, falhar quando submetido a horas de funcionamento contínuo. A partir daquele momento, resistência mecânica passou a ser tão importante quanto desempenho e velocidade. Sem que ninguém soubesse, as bases conceituais das futuras corridas de endurance estavam sendo cada vez mais fortalecidas e estabelecidas. Tudo isso levaria os automóveis a desafios ainda mais extremos em corridas que atravessariam países inteiros, colocariam pilotos e máquinas diante de alguns dos percursos mais perigosos já vistos no esporte. E o que você também já viu é que esse conteúdo tem qualidade. Eu convido você a inscrever-se no Fórmula Brum para não perder mais nenhum outro conteúdo dessa série especial, fora todos os outros que a gente posta aqui no canal. A evolução do automóvel durante os primeiros anos do século XX foi tão rápida quanto a expansão das próprias corridas. Cada nova competição revelava falhas mecânicas, inspirava soluções técnicas e aumentava a confiança do público naquela invenção que até poucos anos antes era vista com desconfiança. Mas se a Gordon Bennett Cup havia demonstrado que o automóvel podia competir entre nações, as grandes corridas em estradas abertas seriam responsáveis por provar algo ainda mais impressionante, que aquelas máquinas eram capazes de atravessar regiões inteiras, enfrentando desafios que pareciam impossíveis. Entre essas competições pioneiras, poucas exerceram tanta influência quanto a Paris-Bordeaux-Paris, realizada em junho de 1895. Embora corridas automobilísticas já tivessem ocorrido anteriormente, muitos historiadores consideram esse evento como a primeira grande prova de longa distância da história. O percurso possuía aproximadamente 1.178 quilômetros, uma distância extraordinária para a época em que os carros ainda eram experimentais. Para se ter uma ideia da dimensão do desafio, a maioria das pessoas jamais havia visto um veículo motorizado percorrer sequer uma pequena fração dessa quilometragem sem apresentar falhas graves. A corrida demonstrou algo fundamental para a evolução do automóvel. Pela primeira vez, fabricantes e espectadores puderam observar de maneira concreta quais projetos eram realmente capazes de suportar uma viagem extremamente longa. O evento revelou que potência isoladamente não era suficiente. Confiabilidade, eficiência mecânica, resistência estrutural eram igualmente importantes. Essa conclusão se tornaria uma base no endurance moderno, em que completar a prova frequentemente vale mais do que simplesmente ser o mais rápido em um trecho específico. Nos anos seguintes, diversas competições semelhantes surgiram por toda a Europa. Entre elas, a Paris-Berlim destacou-se como um dos marcos mais importantes da revolução automobilística. A prova ligava duas principais capitais do continente em uma época de intenso desenvolvimento industrial. O percurso colocava à prova não apenas os veículos, mas também a própria capacidade logística dos organizadores. Viajar centenas de quilômetros por estradas ainda rudimentares
exigia um grau de planejamento que poucas modalidades esportivas haviam enfrentado até então. A Paris-Berlim também evidenciou o aumento constante do desempenho dos automóveis. Os motores tornaram-se mais potentes a cada ano, permitindo velocidades cada vez maiores, o que inicialmente havia sido concebido como uma demonstração tecnológica começava gradualmente a transformar-se em um esporte competitivo. Os fabricantes perceberam que as vitórias geravam publicidade valiosa e impulsionavam as vendas. Consequentemente, passaram a investir mais recursos em desenvolvimento técnico focado nas corridas, que era paralelo ao desempenho das performances em engenharia pura. Mas essa evolução trouxe consigo um problema inesperado. À medida que os carros se tornaram rápidos, as estradas continuavam praticamente as mesmas. As vias utilizadas pelas competições eram compartilhadas com pedestres, carroças, ciclistas, animais e moradores das regiões que atravessavam a pista. Não existiam cercas de proteção, controle de acesso ou protocolos de segurança. O aumento das velocidades transformava cada prova em um risco crescente, tanto para os competidores quanto para o público. Esse problema atingiria seu ponto máximo em 1903, durante a corrida Paris-Madrid. Planejada como um dos maiores eventos automobilísticos já realizados até então, a prova tinha como objetivo ligar a capital francesa à capital espanhola em um percurso que atravessaria centenas de quilômetros de estrada aberta. O entusiasmo era enorme. Fabricantes de toda a Europa prepararam seus melhores carros, enquanto multidões reuniram ao longo do trajeto para testemunhar o avanço das tecnologias. Para muitos observadores, aquela corrida representava o futuro do transporte motorizado. No entanto, o que deveria ser uma celebração da engenharia rapidamente se transformou em uma tragédia. Logo, nas primeiras horas, uma sequência de acidentes graves começou a ocorrer ao longo do percurso. As altas velocidades, combinadas com estradas inadequadas e a ausência quase total de medidas de segurança, criaram uma situação extremamente perigosa. Diversos carros saíram da pista, colidiram com obstáculos, perderam o controle diante de multidões posicionadas perigosamente próximas ao trajeto. Pilotos, mecânicos e espectadores perderam a vida em diferentes pontos da corrida. O impacto foi tão grande que as autoridades francesas decidiram interromper a competição antes mesmo da sua conclusão. Os participantes que haviam alcançado Bordeaux foram impedidos de continuar a viagem até Madrid. Na prática, a corrida foi encerrada prematuramente. O episódio entrou para a história como a famosa Corrida da Morte, um dos acontecimentos mais marcantes do automobilismo em seu período ainda pioneiro. As consequências da Paris-Madrid foram profundas e duradouras. Governos, organizadores e fabricantes passaram a questionar seriamente a viabilidade das corridas disputadas em estradas abertas. A combinação entre veículos cada vez mais rápidos, vias públicas abertas, revelou-se insustentável. Por outro lado, a tragédia ajudou a acelerar uma transformação essencial para a sobrevivência do esporte. Se as corridas entre as cidades estavam tornando perigosas demais, seria necessário encontrar uma nova forma de competir. Mas antes dessa mudança ocorrer definitivamente, uma última aventura extraordinária ajudaria a consolidar a reputação dos automóveis como máquinas capazes de enfrentar desafios épicos. Em 1907, o jornal francês Le Matin lançou uma pergunta aparentemente simples aos seus leitores. O que seria mais difícil do que viajar de Paris até Pequim de automóvel? A provocação rapidamente despertou a atenção de aventureiros e fabricantes. Naquele momento, a ideia de atravessar continentes em um automóvel parecia quase absurda. Grande parte do percurso sequer possuía estradas adequadas. Em muitas regiões, os participantes teriam de navegar por desertos, trilhas improvisadas, terrenos montanhosos, áreas praticamente inexploradas. Ainda assim, alguns competidores
aceitaram a loucura do desafio. Entre eles estava o príncipe italiano Scipione Borghese, um aristocrata apaixonado por aventura e tecnologia. Para a viagem, Borghese escolheu um automóvel da marca Itala, equipado para enfrentar condições extremamente severas. Ao seu lado, viajava com o mecânico Ettore Guisardi, cuja experiência seria fundamental para manter o carro em funcionamento ao longo de milhares de quilômetros. Enquanto outros participantes enfrentavam atrasos constantes e dificuldades de navegação, Borghese e Guisardi avançavam de forma consistente através de desertos, montanhas e regiões isoladas da Ásia e da Europa. O desempenho do Itala impressionou observadores em todo o mundo e consolidou a reputação da fabricante italiana. Mais do que uma simples vitória, a conquista simbolizou a maturidade crescente do automóvel. Pela primeira vez, um veículo demonstrava ser capaz de atravessar enormes distâncias continentais, enfrentando alguns dos ambientes mais hostis do planeta. O feito ajudou a convencer a opinião pública de que o automóvel era não apenas uma curiosidade tecnológica, mas sim uma ferramenta prática e confiável para viagens de longa distância. O Itala, utilizado por Borghese, era pintado em um tom vermelho intenso, seguindo a tradição italiana e estabelecida durante os anos da Gordon Bennett Cup. Com o passar do tempo, aquela tonalidade se tornaria em um dos símbolos mais reconhecidos do automobilismo mundial. O vermelho italiano passaria a ser conhecido como Rosso Corsa, cor que décadas mais tarde ficaria extremamente associada às maiores equipes e pilotos da Itália, tornando-se uma das identidades visuais mais famosas da história do esporte. Enquanto aventuras como o Rally Paris-Pequim demonstravam a resistência extraordinária dos automóveis, o automobilismo europeu já começava a buscar uma nova direção. As tragédias das corridas em estradas abertas haviam deixado uma lição impossível de ignorar. O futuro do esporte não estava mais nas longas rotas entre cidades, estava nos circuitos fechados. E seria justamente nessa mudança que daria origem aos grandes prêmios modernos, aproximando o automobilismo do formato que conhecemos atualmente e estabelecendo de forma definitiva as bases para o surgimento das corridas de endurance, que o automobilismo tomou o seu rumo, então. Fabricantes e organizadores e as autoridades compreenderam que o futuro do esporte dependeria da criação de ambientes mais controlados. Isso não se tratava apenas de aumentar a segurança. Os circuitos fechados também ofereciam vantagens esportivas, comerciais e técnicas importantes. Em vez de desaparecer no horizonte após cada largada, os competidores poderiam passar rapidamente pelos mesmos pontos, permitindo que o público que acompanhava a corrida pudesse vê-los de forma contínua, que tinha um apelo comercial e sentimental muito grande. Os engenheiros poderiam também observar o comportamento do carro ao longo de dezenas de voltas e observar sua evolução ou declínio e melhorar o automóvel mais ainda. Os organizadores teriam maior controle pela prova e pilotos poderiam explorar os limites da velocidade em condições muito mais previsíveis e verificar se estavam evoluindo na pilotagem ou não. Foi nesse contexto que seguiu um evento considerado por muitos historiadores como o verdadeiro nascimento dos grandes prêmios modernos. Em 1906, o Automóvel Clube da França organizou uma competição que mudaria para sempre os rumos do automobilismo mundial, o primeiro Grande Prêmio da França. A corrida foi realizada nos arredores da cidade de Le Mans, região que décadas mais tarde se tornaria um dos locais mais sagrados para todo o esporte a motor. Embora as famosas 24 horas de Le Mans ainda estivessem longe de existir, a cidade já começava a ser construída com uma ligação histórica com as corridas. O percurso utilizava estradas públicas temporariamente fechadas, formando um circuito de aproximadamente 103 quilômetros por volta.
Em vez de partir de um ponto e seguir rumo a outro destino distante, os competidores completavam sucessivas voltas em um mesmo traçado. Essa mudança, aparentemente simples, representou uma verdadeira revolução. Pela primeira vez, o automóvel possuía uma estrutura capaz de combinar velocidade, organização, observação técnica e acompanhamento do público. O conceito de circuito fechado permitiu que os espectadores pudessem ficar em áreas específicas observando a competição, e as equipes podiam monitorar o desempenho de seus carros ao longo da corrida. Os organizadores conseguiam administrar melhor a competição e os fabricantes encontravam um ambiente ideal para avaliar a resistência mecânica de seus projetos. A prova de 1906 também demonstrou algo que se tornaria uma característica permanente dos grandes prêmios. Não bastava construir o carro mais potente, era necessário encontrar um equilíbrio entre velocidade, confiabilidade, estratégia e durabilidade. Um veículo extremamente rápido pode ser competitivo, mas apresentar problemas mecânicos. Da mesma forma, um carro confiável demais, porém lento, seria inimaginável em uma competição. De certa forma, o automobilismo começava a unir duas filosofias que continuariam coexistindo durante todo o século seguinte. De um lado, estava a busca pela velocidade absoluta, que mais tarde daria origem aos grandes prêmios modernos e, eventualmente, à própria Fórmula 1. Do outro lado, estava a valorização da resistência mecânica, da eficiência, da capacidade de suportar longos períodos de esforço contínuo. Essa segunda filosofia se tornaria o coração das corridas de endurance. A adoção dos circuitos fechados se espalhou rapidamente por toda a Europa. Novos traçados começaram a surgir em diferentes países, cada um oferecendo desafios particulares para pilotos e fabricantes. Curvas, subidas, descidas, diferentes tipos de pavimentos criavam um laboratório perfeito para o desenvolvimento técnico do automóvel. O esporte passava por um processo, então, de profissionalização, de forma acelerada, e as corridas deixavam gradualmente de ser aventuras improvisadas para se transformar em competições organizadas. E o Brasil também ganhava espaço nesse cenário. Do outro lado do Atlântico, o automobilismo também começava a conquistar espaço em um país que viria a desenvolver uma profunda paixão pelas corridas. Entre as diversas pistas que marcaram a história do esporte nacional, poucas alcançaram a reputação tão lendária quanto a do Circuito da Gávea, no Rio de Janeiro. Inaugurado em 1933, o traçado rapidamente se tornou conhecido em todo o mundo por sua combinação única de beleza natural, desafio técnico e perigo extremo. Localizado entre as montanhas, florestas do litoral carioca, o circuito aproveitava as próprias ruas da cidade para formar um percurso espetacular. O cenário era deslumbrante, mas escondia armadilhas que transformavam cada corrida em uma demonstração de coragem. Curvas estreitas, desníveis acentuados, muros próximos, a pista era uma verdadeira dificuldade. A margem para erro exigia uma concentração absoluta dos pilotos. Conduzir um carro de competição na Gávea exigia não apenas habilidade técnica, mas também uma dose extraordinária de bravura. Em uma época em que os sistemas de segurança eram extremamente limitados, qualquer erro podia ter consequências dramáticas. Ainda assim, justamente por causa da sua dificuldade, a pista passou a atrair alguns dos maiores nomes do automobilismo internacional. Durante os anos de 1930, o circuito recebeu pilotos que eram considerados lendas vivas do esporte. Entre eles estava o extraordinário Tazio Nuvolari, frequentemente apontado por historiadores como um dos maiores pilotos de todos os tempos. Conhecido por sua agressividade, talento e capacidade quase sobrenatural de extrair desempenho de qualquer máquina, Nuvolari ajudou a elevar o prestígio internacional do circuito brasileiro. A presença de fabricantes como a Alfa Romeo, a Maserati, também demonstrava a importância crescente do evento. Em uma época em que os fabricantes europeus participarem de corridas em outros continentes era um evento extremamente raro,
A participação dessas marcas reforçava a conexão do Brasil com a elite do automobilismo mundial. O circuito da Gávea transformou-se em uma vitrine internacional capaz de colocar o Rio de Janeiro no mapa das grandes competições da época. Embora geograficamente distante dos centros europeus onde o esporte havia nascido, o Brasil participava do mesmo processo evolutivo que estava moldando o automobilismo em todo o planeta. Os circuitos tornavam-se mais sofisticados, os carros mais rápidos, os fabricantes mais profissionais. Ao mesmo tempo, a busca por resistência, confiabilidade continuava sendo o elemento essencial do desenvolvimento tecnológico aqui no Brasil também. E foi justamente dessa combinação entre velocidade e resistência que surgiu uma nova compreensão sobre o que realmente tornava uma corrida especial. Os engenheiros perceberam que uma prova longa revelaria muito mais sobre a qualidade de um automóvel que uma disputa curta. Durante horas de competição, componentes eram submetidos a desgastes constantes, motores trabalhavam próximos do limite, pneus precisavam suportar enormes esforços, combustível, consumo e estratégia passavam a desempenhar papéis decisivos. A vitória deixava de depender apenas do piloto mais rápido e passava a recompensar o conjunto mais eficiente, a essência do automobilismo. Essa percepção transformaria completamente a forma como os fabricantes encaravam as corridas de uma maneira geral. As pistas tornaram-se, então, decisivamente laboratórios tecnológicos. Soluções desenvolvidas para sobreviver às longas provas acabavam encontrando seu caminho para os automóveis de rua. Sistemas de iluminação, freios mais eficientes, melhorias aerodinâmicas, avanços em confiabilidade mecânica e inúmeras inovações nasceram da necessidade de suportar horas de funcionamento contínuo em condições extremas. Pouco a pouco, uma nova filosofia estava surgindo dentro do automobilismo, uma filosofia que valorizava não apenas a velocidade, mas também a capacidade de resistir, uma filosofia que premiava o planejamento tanto quanto a ousadia, uma filosofia que transformava cada corrida em um teste de homens e máquinas. Era a filosofia do endurance. E nas décadas seguintes, ela encontraria sua expressão máxima com a criação de uma competição especificamente desenhada para descobrir qual era o melhor conjunto. Essa competição seria realizada justamente na cidade que já havia testemunhado o nascimento do primeiro Grande Prêmio da história. Seu nome se tornaria sinônimo de resistência, glória e imortalidade no automobilismo, as 24 horas de Le Mans. E por isso eu convido você a clicar nessa playlist que eu vou deixar na sua tela para você continuar seguindo essa série chamada Muito Além da Fórmula 1. E também faz parte do nosso livro, e você que é membro assinante aqui do canal tem acesso na versão digital e a versão impressa. Dá uma olhada na descrição também para você conhecer muito mais. Muito obrigado por assistir os vídeos do Fórmula Brum. Muito obrigado aos membros apoiadores por permitir que a gente crie conteúdos tão interessantes daquilo que a gente gosta, automobilismo, velocidade. Forte abraço, até o próximo conteúdo, pessoal.